é Cláudio Toledo, eu sou engenheiro agrônomo e tenho experiência e especialização nas áreas de gestão, investimentos e sustentabilidade. Quero falar com você sobre temas relevantes para a nossa vida, em especiais para o agro e todos os seus agrocapitais. A cada dia vemos mais menções sobre a importância do agro na economia brasileira. E realmente é um setor que, antes de tudo, deve ser tratado como um verdadeiro orgulho nacional. Os modelos de negócio das diversas cadeias de valor, desde a indústria automobilística até a indústria química, são modelos totalmente importados e copiados e implantados no Brasil. Já no agronegócio, toda a cadeia de valor dos inúmeros tipos de produtos produzidos e exportados possuem diversos exemplos de inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços, e tudo com base em nossa tecnologia, a começar pela própria produção, onde somos uma referência mundial no desenvolvimento de tecnologia de produção agropecuária em áreas tropicais. E diga-se de passagem, tão competitivo, apesar da gente acabar carregando o velho fardo do custo do Brasil. Dessa forma, comprovar o sucesso e importância do agro é relativamente fácil, porque afinal os números estão aí, e quanto mais está evidente esse resultado. Para isso não existem dúvidas. No entanto, apesar de toda a pujança que evidenciamos hoje neste importante setor, pode ser ainda maior, pelo menos 4 vezes mais. Porque, por incrível que pareça, existe um segundo setor, um segundo segmento tão abrangente quanto das economias de produtos agroindustriais, que uma vez desenvolvido pode funcionar como mais uma importante alavanca deste importante mercado. Como podemos ver neste gráfico, em média a agricultura familiar encontra-se 4 vezes mais presente do que a nossa conhecida agricultura agroindustrial. Mas ainda com base nesses dados extraídos do Censo Agropecuário de 2017, realizado pelo IBGE, e em alguns estados essa relação pode chegar até 8 vezes mais. Com isto, com o maior desenvolvimento deste mercado, segundo suas características próprias, tem o potencial de gerar um aumento ainda maior do agro brasileiro, daquilo que nós conhecemos hoje, visto que esse segmento ainda vive muito focado em cultura de subsistência e venda do excesso de produção realizado. Mas o que são, afinal, esses participantes importantes do agro, os agricultores familiares? Segundo a legislação, é considerado agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural, em área de até 4 módulos fiscais, utilizam mão de obra familiar e a renda está vinculada ao gerenciamento do próprio estabelecimento familiar. O que gera uma certa confusão aos mais desavisados é quanto ao porte dessas áreas de exploração neste segmento do agro, uma vez que o tamanho de um módulo fiscal varia de município para município, e assim as áreas apresentam uma variação, gerando dúvidas sobre os limites desses ambientes da agricultura familiar. Com essa descrição, pode-se imaginar para os mais desavisados e de fora do mercado agro, que representa uma parcela muito estreita de todo o setor. No entanto, a realidade é bem diferente, como já foi mostrado pelo Censo Agropecuário, e este número é, em média, como já disse, 4 vezes maior e totalmente distribuído de forma aleatória ao longo dos estados. Como vemos nesse mapa, a relação de número de propriedades da agricultura familiar versus da agricultura de agroindustrial, de culturas agroindustriais, é diferente do número de propriedades dentro do estado, como podemos observar pelo mapa, que deve estar sendo gerado pela diferença dos módulos fiscais de cada município em particular. Dessa forma, os estados campeões em número de propriedades de agricultura familiar são a Bahia e Minas Gerais. Enquanto a gente pensa entre a relação entre a agricultura familiar e a agricultura agroindustrial, nós vamos ver que os principais estados são Rondônia, Pará e Amazonas, onde existe um módulo fiscal um pouco mais avantajado. Analisando a distribuição do número de propriedades nos estados da Bahia e Minas Gerais,
verificamos que a distribuição do número de propriedades por município não é uniforme, como podemos ver no mapa, formando uma verdadeira colcha de retalho, e com isso é um forte indicativo da necessidade de se adotar estratégias de apoio e até mesmo de assistência técnica dentro de uma realidade municipal, conhecendo as necessidades próprias de cada área e assim o seu desenvolvimento particular. Quanto a esse desenvolvimento, a implementação de soluções adotadas por aquelas empregadas na agricultura de culturas agroindustriais tem grande chance de não resultar em pontos satisfatórios para esse segmento de mercado, uma vez que o sistema de alocação de recursos na agricultura familiar acaba por diferir bastante da agricultura agroindustrial. Além de que, para grandes atividades agropecuárias, para realmente participar desse mercado, necessita ter um grande ganho de escala, o que não pode ser viável para este perfil de produtor, que às vezes acaba por participar e pelas diferenças da forma de fazer a gestão da atividade, pode não perceber esses custos ocultos e gerar no longo prazo sérios problemas e uma forte redução dos ganhos e até perdas financeiras. Pensando em termos de estratégia, lembrando sobre a forma de se operar o mercado e ainda considerando que os produtores, de modo geral, não possuem um poder de alteração dos preços praticados, principalmente com as grandes culturas, este perfil de produtores deve buscar atuar em segmentos de maior valorização da unidade produzida, ao invés de se aventurar em atividades com necessidade de maior ganho de escala, ou ainda buscar atividades mais intensivas. Dessa forma, o planejamento das atividades a serem executadas deverá ocorrer de forma mais dinâmica ao longo do ano, bem como o planejamento da gestão dos resultados e da atividade em particular, ao invés de se trabalhar com atividades menos intensivas, com período determinado de produção e uma gestão mais focada no fluxo de caixa gerado, como no caso de várias agriculturas agroindustriais. Se, por um lado, os agricultores familiares possuem menor ganho de escala, o seu resultado deverá ser menor e, com isso, os ganhos. E sendo uma ocorrência concentrada em um período de ano, a colheita e o resultado da operação, implica diretamente impossibilidade na ocorrência de problemas financeiros. E para isso ocorrer, basta acontecer um pequeno viés econômico no momento da entre-safra, gerando perdas a estes produtores. Pelo maior número de estabelecimentos ao longo de todos os municípios e, consequentemente, dos estados, e pelo tipo da exploração da atividade, é de esperar um número muito maior de pessoas empregadas nesse tipo de atividade. Somente como referência, em uma atividade agroindustrial, como a soja, por exemplo, deverá existir uma relação de número de pessoas por hectare plantado e colhido próximo a 7 pessoas, enquanto em atividades mais intensivas como o hortifruti, por exemplo, essa relação pode chegar até 40 pessoas por hectare, variando conforme a cultura que venha a ser implantada. De posse desses resultados, considerando o número de propriedade e essas relações, o quantitativo de pessoas neste segmento da agricultura familiar é elevado e confirmado pelo Censo Agropecuário de 2017, que mostrou que até 67% do pessoal ocupado no campo está diretamente alocado com a agricultura familiar. Vendo o segmento por este prisma, concluímos a sua importância social, uma vez que mantendo essa atividade rural em plena execução para todos os integrantes dos segmentos, estamos indiretamente evitando a geração de um fluxo migratório para as cidades em busca de emprego e uma melhor remuneração, vindo assim ampliar até os problemas sociais já vividos nos ambientes urbanos da atualidade. Com essa característica social própria, deve-se buscar o desenvolvimento de projetos, não somente buscando a melhoria do retorno financeiro, mas também uma forma integrada da melhoria da qualidade de vida como forma de aumentar o estímulo de fixação dessa população no meio rural, evitando seu deslocamento para os centros urbanos. Pensando nessa parte social e na melhor fixação deste agricultor familiar, devemos ter atenção em sua gestão financeira pessoal,
pois o fruto dessa atividade de gerenciamento que permitirá acessar itens de melhoria de qualidade de vida para os participantes dessa unidade de produção. Pensando nesse vetor econômico, devemos lembrar que a própria classificação da atividade mostra que é utilizada a mão de obra familiar. E por essa característica particular, deve-se analisar a forma da alocação deste custo de mão de obra na análise de resultado das atividades, que pode estar subvalorizando os custos e assim mascarando o resultado real dessas atividades. Da mesma forma, a gestão econômica das atividades de maior dinamicidade que devem existir para compensar a área limitada deve impor esse tipo de comportamento à gestão financeira, abandonando por vez a simples gestão de fluxo de caixa. Para a maior dinamicidade necessária, como forma de gerar recursos suficientes para a melhoria da qualidade de vida, o planejamento das atividades deve ser alterado contemplando composições dessas atividades, dessas diversas atividades dentro da propriedade rural, que maximizem o resultado final da unidade produtiva como um todo. A necessidade de maior cuidado com a área ambiental é uma urgência de todas as sociedades do nosso planeta. E a falta de cuidado e até agressão ao ambiente começa agora a cobrar esta conta, que pode piorar muito mais. A consciência da necessidade é real e sentida por todos nós, e no tocante ao agro, terminada a última Convenção do Clima, em menos de um mês já foram divulgados diversos projetos de sequestro de carbono de vários participantes da cadeia do valor do agro, desses produtores das culturas agroindustriais e até mesmo de indústrias processadoras e também de tradings. Da mesma forma, os agricultores familiares, através de sua grande dispersão, tanto a nível estadual como municipal, podem dar grande colaboração neste esforço de toda a humanidade de conter e até reduzir o aquecimento global. Se todos adotarem mudanças que podem parecer pequenas, mas que o seu somatório podem realmente gerar importantes mudanças nesta área ambiental. Para estes elementos realmente funcionar, deve-se inicialmente identificar a forma de atuar de cada um destes agricultores familiares e as suas características particulares e, a partir daí, desenhar e desenvolver projetos adequados ao perfil desses produtores, desenvolvendo a evidência, registro e acompanhamento dessas atividades, afastando dessa forma o fantasma de ser confundido com ações de greenwashing, que irão, no final, denegrir todo o esforço conjunto realizado, principalmente dentro dessa economia digital, onde um compartilhamento mal feito acaba por comprometer toda a imagem do setor. Além desse esforço, existem inúmeras outras atividades que podem até gerar uma fonte de renda a esses produtores, sendo mesmo na geração e venda de crédito de carbono, programas do tipo Criador de Água, que começam a ser muito mais popularizados no Brasil, ou até atividades do tipo turismo ecológico. E como podemos ver, existem enormes potencialidades que podem ser melhor exploradas por esses produtores, tratando e cuidando da área ambiental e ainda gerar renda para a atividade como um todo. Concluindo, a agricultura familiar mostra-se como um grande potencial de ampliar ainda mais o sucesso do agro brasileiro, seja pelo seu número, a sua importância social e visão da estratégia do negócio. Hoje em dia, no mundo dos negócios, está tão em voga a implantação e certificação ESG, até mesmo pelas grandes empresas do setor de culturas agroindustriais. No entanto, todas as características preconizadas por essa certificação encaixam-se perfeitamente dentro do segmento da agricultura familiar, permitindo, através de suas certificações, uma maior valorização do segmento e do mercado agro como um todo. Para este segmento da agricultura familiar, não adianta desenvolver grandes projetos influenciados principalmente pelas tecnologias e gestão adotadas em grandes empresas, ou até mesmo naquelas atividades das culturas agroindustriais, como vários projetos que já foram desenvolvidos e implantados
mas acabam por perder sua continuidade e levar os benefícios pretendidos ao segmento. Essa característica não acontece por um simples descaso, mas principalmente pela falta de identidade desses programas com as reais necessidades e suas maneiras próprias de operar da agricultura familiar. Essa preocupação pelo desenvolvimento da agricultura familiar não é exclusividade no Brasil, mas uma preocupação e uma demanda mundial, sendo debatida dentro de universidades distribuídas em todo o globo, bem como organismos financiadores mundiais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou seja, o BID, mostrando a importância desse segmento para toda a sociedade, não só no Brasil, mas a nível global. No Brasil, o segmento da agricultura familiar apresenta inúmeras potencialidades pelo seu número e distribuição a nível estadual e municipal, para toda a cadeia de valor, desde a área de insumos até o cliente final, como nós já vimos ao longo dessa apresentação. Além dessa dimensão relacionada, a produção diretamente envolve também a necessidade de adequação dos sistemas de gestão para uma forma muito mais dinâmica, compensando assim a área mais restrita onde está inserida essa agricultura familiar, mas também o potencial de desenvolvimento de projetos ambientais como produtores de água e até sequestro e venda de crédito de carbono. Finalizando, este é um novo agro, que aliado e conjugado com as grandes culturas que já ajudam a movimentar e realmente tracionar a economia brasileira, vão ampliar ainda mais o sucesso do setor e apresentar ainda mais o Brasil como um grande case de sucesso no agro. No nosso próximo vídeo, vamos tratar sobre sistemas de assistência técnica aos produtores. Não percam! Até lá então!